Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra de Deus rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14, que fala assim: Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quando você chega num local e existe ali um marco, uma limitação, isso quer dizer que a partir daquele marco ali, daquela limitação, você não pode ultrapassar, correto? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa respeitar aquele limite que foi imposto pra gente, ok? Então, aqui Deus está falando, né? Moisés está falando através da palavra, que Deus está falando através da palavra conosco. Que o povo está entrando numa terra que existe limitações de vizinhos, ou seja, não é para eles adentrarem, passarem daquele limite para poder vir se apossar da terra. Por quê? Porque antes da terra ser entregue para eles, já existia essa limitação ali, ok? E o que a gente precisa aprender disso tudo? Que a gente precisa respeitar o espaço do outro. Quando você chega num local que existe uma porta lá, entrada somente de funcionários, ali está colocando um limite para você, ou seja, se você não é funcionário daquele local, daquele estabelecimento, você não pode adentrar aquela porta, você só pode passar por aquela porta se existir uma autorização para você passar. Se você chegar num local que existe uma limitação ali, vamos botar um pasto, né? Que quando a gente viaja muito, a gente vê nas estradas que existem cercas, né? Cercas de terrenos. Então, naquele terreno ali, a limitação daquele terreno vai até aquele limite de cerca. A partir daquele limite de cerca não é mais daquele proprietário, entende? Ou se você está do lado de fora, você não pode adentrar passando pela cerca, porque você vai estar entrando numa propriedade particular. Isso pode gerar processos jurídicos para você. Então, quando existem as limitações, gente, a gente precisa respeitar. Por mais vontade que você queira de ultrapassar, por mais vontade que você queira de falar, por mais vontade que você queira de contra-argumentar, entende? De questionar, você precisa respeitar o limite que o outro colocou para você. Entende? Como é que a gente faz para chegar no outro quando o outro coloca limite para gente? A gente precisa conquistar esse espaço. A gente precisa ter prudência, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma para poder conquistar a confiança do outro, para a gente poder vir a ter acesso a outra pessoa. Entende? Então, não chegue você, se você é uma pessoa sanguínea, se você é uma pessoa colérica, baixa a guarda. Entende? Abaixa essa vontade, esse empoderamento, essa coisa para ontem que vocês têm, tá? Eu sou uma pessoa colérica, gente. Muitas das vezes Deus chega para mim e fala assim: filha, abaixa, sabe? Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito. Abaixa, sabe? A sua impulsividade, freia, porque não é do jeito que você quer. Então, se você é uma pessoa colérica e sanguínea, você tem mais dificuldade com isso. Porém, a gente precisa aprender a ser mais calmo. A gente precisa aprender a esperar pelo tempo. A gente precisa aprender a não impor as nossas vontades para o outro. As pessoas são diferentes. Criações diferentes, culturas diferentes, tudo diferente, gente. Entende? Então, a gente precisa frear, ok? E esperar pelo tempo do outro. Somos seres humanos com características diferentes. Se você é da mesma cultura, do mesmo país, da mesma cidade, mas você está tendo dificuldade com alguém, de lidar com esse alguém porque você é uma pessoa mais enérgica e outra pessoa é mais calma, ou passou por uma situação que aquilo que você fez com a pessoa, você feriu a pessoa ou vice-versa, ou a pessoa é um pouco mais tímida e você é um pouco mais extrovertido, pisa no freio. Se a pessoa te impôs para você um limite, para você chegar, e ela se sente confortável a partir desse limite que ela colocou para ti, para você não vir a agredi-la, para você não vir a contrariá-la, para você não vir de alguma forma a verbalizar algo que venha machucá-la, cara,
Respeite o limite. Entende? Se a pessoa colocou um limite com você, respeite o limite que ela colocou. Uma coisa que a gente tem que ter por conhecimento. Se a pessoa não quisesse nada com você, se a pessoa não quisesse conversa com você, não quisesse amizade com você, não quisesse relacionamento com você, não quisesse nada com você, ela não daria o limite, ela simplesmente viraria as costas e ia embora. Entende? Mas se a pessoa impôs um limite para você e de uma certa forma está aberta e receptiva à sua presença, mas ela impôs um limite ali, você precisa respeitar esse limite que a pessoa impôs. Por quê? Ela se sente seguro ali. E essa pessoa precisa de um tempo para voltar a confiar em você. Ou essa pessoa precisa de um tempo para conhecer você melhor. E esse limite que essa pessoa impôs, essa barreira que a pessoa impôs para ti, é justamente para analisar a pessoa que você é. Para ver se ela pode se abrir, para ver se ela pode permitir que você chegue. Entende? Se você já falou, se você já demonstrou, se você já disse o que você quer com essa pessoa, entende? E você já disse, você já mostrou para ela, enfim, o que você quer dela, o que você espera dela e quem é você para ela, dê um tempo para ela te conhecer. Dê um tempo para ela te analisar. Entende, gente? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, você teve a oportunidade de conhecer uma pessoa diferente na tua vida. E não leve isso para o teu pessoal. Porque muitas das vezes a gente acha que pelo fato da gente querer algo ou alguém na nossa vida, aquela pessoa é pra gente. Entende? E às vezes Deus está gritando ali para você, mostrando que aquela pessoa não é para você, mostrando que aquela situação não é para você, mostrando que aquele trabalho, aquele emprego não é para você, e você tá ali teimando, você tá ali querendo, você tá ali, sabe? De uma maneira que você não consegue escutar ninguém, nem a Deus falando contigo. E você tá ali, tá teimando, e há essa limite que a pessoa colocou, esse limite que o emprego colocou, esse limite que o estabelecimento colocou ali para ti, que não é para você adentrar, é justamente Deus te dando um livramento. Então, o que a gente precisa entender disso tudo? Que Deus age em propósitos. Às vezes você está insistindo tanto em querer alguém na tua vida, em querer entrar em algum lugar, em querer participar de uma empresa, e você está vendo impedimentos ali, você está vendo que foi colocado limites para você adentrar naquele lugar, ouvir e ter uma pessoa na sua vida que você queira, que você não está conseguindo enxergar que isso é um livramento de Deus para tua vida. E Deus, nesse momento que você está ali, teimando para querer entrar, teimando para querer ter, Deus está trabalhando em você as suas características. Ou seja, Ele está moldando em você a mansidão, de você aprender a ter paciência para esperar algo. Ou Ele está moldando em você uma paciência, desenvolvendo em você algo que você vai até usufruir do que você quer, além daquele limite que está ali para ti, que impuseram para você. Porém, você precisa ir com calma, você precisa ir menos afoito, você precisa ir mais calmo. Entende? Então a gente precisa entender que Deus tem propósito com tudo na nossa vida. Então, se hoje existe um limite, você quer passar esse limite, ok? Você quer, vamos supor aqui que seja relacionamento. Você quer ter um relacionamento com uma pessoa e ela está colocando um limite para você, ela está colocando uma barreira para você, espere pelo tempo da pessoa. Aprenda a esperar, aprenda a exercer a paciência, aprenda a exercer a fé, ok? Porque fé também se engloba nisso, ok? E ao mesmo tempo, aprenda a conquistar a confiança da pessoa. Quando você freia e você aceita o limite que ela está impondo para ti, você está conquistando a confiança dela. Então, seja você de uma maneira mais branda, de uma maneira mais calma, e espere pelo tempo do outro. Entendeu, gente? A gente precisa aprender a esperar, porque quando existe respeito, a gente conquista. Quando você respeita o espaço do outro, quando você respeita o limite que o outro colocou, a gente vai conquistar algo, a gente está conquistando. Mas a partir do momento que você impõe as suas vontades, que você não quer esperar pelo tempo do outro, você destrói qualquer tipo de conexão que poderia existir entre você e o que você quer.
porque você está impondo a sua vontade, porque você está impondo o seu querer. Entende? E se for uma pessoa que a gente está falando aqui, que Deus esteja falando contigo, você vai criar nessa pessoa um ranço por você, uma ojeriza por você, um nojo por você, que você vai, em vez de você aproximá-la de ti, você vai repelir ela de ti completamente. Entende? Porque se a pessoa impôs um limite, você precisa respeitar esse limite, ela precisa de tempo para confiar em você, ela precisa de tempo para te conhecer, ela precisa de tempo para desenvolver dentro dela algo que precise ser desenvolvido. Entende, gente? Então aprenda a esperar, aprenda a respeitar e aprenda que pessoas são diferentes. Não é porque você quer que tem que ser do jeito que você quer. E aprenda que Deus está usando tudo à sua volta para moldar, lapidar você, trabalhar em você. Então veja essa oportunidade desse limite que foi imposto para ti como um tempo de espera em Deus. E pergunta para Deus o que você precisa melhorar e precisa acontecer contigo para você vir a ser uma pessoa melhor, o que você precisa aprender dessa situação toda. Ele vai te falar. Procure-o. Tire o foco do onde você quer, tire o foco do que você almeja para ti, que existe um limite para você conseguir, e começa a colocar esse foco em Deus. Começa a perguntar para Deus, por que você está passando por esse momento, por que você está passando por essa situação, o que você precisa aprender disso tudo e o que Deus quer te ensinar com isso tudo. Entende? Em vez de você olhar para o foco que você colocou ali como meta, como objetivo, começa a voltar esse foco para Deus e priorize a Deus na sua vida, que Ele vai te falar o que você precisa aprender dessa situação toda. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.